Oi, tudo bem com você? Como é que você tá? Ó, eu tô bem, tô feliz de estar de volta, sempre tão bom estar aqui com você, viu? Então você deixa aqui pra mim no comentário um coraçãozinho, uma florzinha, me dá um oi aí, já deixa um like no vídeo também, porque ajuda na relevância, viu? Do canal Fielmente Feminina, e eu quero que muita, mas muita gente mesmo assista esse vídeo, porque o assunto é sério, o assunto é muito importante. Eu preciso abordar um assunto que é bem delicado, mas se faz urgente, principalmente nos dias de hoje, em que as redes sociais têm entrado em todos os lares. Tanto as meninas quanto os meninos, mas especialmente as meninas, são empurrados para a sexualidade precoce na aparência e no comportamento, muito antes de compreenderem o significado mais profundo dos relacionamentos ou do comportamento sexual que estão imitando. Pessoal, este trecho eu retirei de um livro muito interessante que trata exatamente sobre a sexualização infantil. O livro está em inglês, então eu traduzi esse trechinho para vocês. E o título do livro, em português, seria tão sexy, tão cedo, a nova infância sexualizada e o que os pais podem fazer para proteger as crianças. E eu achei muito pontual esse trecho, exatamente porque mostra pra gente que as crianças, os adolescentes, eles vêm sendo empurrados realmente para essa aparência sexualizada, para a sensualidade precoce. Nós vemos tantas crianças, tantos adolescentes, especialmente meninas, eu diria, se vestindo como mulheres adultas sensuais, se comportando como mulheres adultas sensuais, mas sem ter a menor ideia do que estão fazendo. Eles fazem isso, elas fazem isso, antes mesmo de se engajar em qualquer relacionamento sexual. E nós cristãos sabemos que Deus nos dotou sim de sexualidade, mas que essa sexualidade ela é para ser desfrutada, desenvolvida numa aliança, que é o casamento. Diferente da sexualidade, a sexualização é aquilo que objetifica o ser humano, né? Tanto crianças quanto adultos. Quando, por exemplo, uma mulher é sexualizada, e a gente vê isso em filmes, a gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso no mundo pornográfico, não é? Especialmente nos dias de hoje, crianças e adolescentes são bombardeados com inúmeras influências negativas que contradizem completamente os princípios bíblicos. A sexualização é um desses fatores que contribuem altamente para essa visão distorcida de sexo, de beleza, para o desenvolvimento da sexualidade de forma precoce. Mamãe, papai, não permitam que as redes sociais, os influenciadores de redes sociais, sejam as referências que os seus filhos buscam. Seja você essa referência. Pais, vocês precisam ser a primeira referência de masculinidade bíblica para os seus filhos. Mamães, vocês precisam ser a primeira, a principal referência de feminilidade bíblica, de mulher virtuosa às suas filhas. Ensinar virtudes como recato, pureza, decência, modéstia, ajuda a proteger os seus filhos, a proteger as crianças dessa cultura secular tão perversa que vem bombardeando a mente deles diariamente. Olha, podemos dizer que o principal objetivo de uma cultura anticristã é exatamente doutrinar jovens desde a infância a trilharem caminhos completamente antagônicos ao cristianismo. Precisamos entender que o secularismo é um tipo de religião pagã e, portanto, não há neutralidade alguma. E o mais triste é que parte dessa agenda anticristã é normalizar a erotização de crianças. Quando toda uma sociedade está imersa em imoralidade, completamente anestesiada para pecados que décadas atrás eram vistos como vergonhosos, as crianças tornam-se vítimas, alvos e parte desta cosmovisão perversa. Eu estive refletindo, sabe? Muitos cristãos se chocam com a perversidade, a imoralidade de Sodoma e Gomorra, um relato que está lá descrito na Bíblia. Mas não se dão conta que a cultura daquele lugar não é muito diferente da nossa cultura atual. Trazendo um pouquinho deste relato bíblico, percebemos que Ló se atormentava naquele lugar. E certo dia ele hospeda 2 anjos vindos da parte do Senhor que estavam ali para destruir aquela região. A perversidade era tanta que a casa foi cercada por homens, moços e velhos, que estavam ali para abusar dos 2 visitantes. E o que Ló faz? Bom, para proteger seus convidados, Ló oferece as suas 2 filhas virgens àqueles pervertidos. Eu tenho certeza de que, assim como eu, você vê esse relato como algo extremamente perturbador. Mas mostra que mesmo um homem considerado justo pode cair em pecados terríveis quando está sob influência de uma cultura caída que permeia toda a sociedade. E por isso precisamos de Cristo para inundar essa cultura pervertida com a cultura do reino. Mais adiante nessa história, que está no livro de Gênesis, capítulo 19, vemos as 2 filhas de Ló aproveitando-se da embriaguez do pai para cometerem um pecado terrível contra ele.
receio de não se casarem e não gerarem filhos, as jovens decidem ter relações com o próprio pai. Vemos, portanto, Ló oferecendo as próprias filhas para serem abusadas por homens perversos, e posteriormente vemos as filhas abusando do próprio pai. As duas moças engravidaram e deram à luz filhos que mais tarde viriam a ser adversários ferrenhos de Israel. Agora, bora trazer isso para o nosso contexto? Perceba que, assim como Ló parece estar anestesiado, de certa forma, pela perversidade da cultura de Sodoma e Gomorra, e parece não se dar conta do pecado grave que cometera contra suas próprias filhas, é possível, e eu diria até muito provável, que isso esteja acontecendo com muitos pais da atualidade, até mesmo cristãos. É claro que ninguém em sã consciência admitiria estar entregando os próprios filhos aos lobos, mas a realidade é que muitos fazem isso sem nem se dar conta. Estão como Ló, anestesiados para o pecado, normalizando o absurdo. Quantos olhares abusivos são atraídos por fotos e vídeos de crianças e adolescentes em traje de banho, por exemplo? Quantos abusadores passam os dias ali buscando por novas vítimas de seus crimes? Quem nunca ouviu histórias de meninos e meninas que são seduzidos em conversas privadas e o pior acaba acontecendo? Precisamos entender que rede social nenhuma se responsabiliza em proteger os nossos filhos. Os pais, com o auxílio da igreja, são os principais responsáveis por protegerem suas crianças. Mas, infelizmente, muitos deles, seja por cegueira ou por comodismo, acabam expondo seus filhos nas redes sociais em troca de likes. Ou entregam um celular nas mãos de uma criança, de um adolescente, de forma livre, sem limites, sem restrições. E muitas vezes os pais não fazem nem ideia do que aqueles olhinhos vidrados estão vendo nas telas. Eu sei que você vai concordar comigo que, como cristãos, nós precisamos abrir os nossos olhos e proteger as nossas crianças dos ataques do inimigo. Outra coisa, você já percebeu que tem se tornado cada vez mais comum crianças se vestindo como adultos? Não é bonitinho crianças adultizadas, muitas vezes se vestindo de forma inapropriada, dançando, se comportando de forma inapropriada, seja nas redes sociais, seja nas festinhas de família, ao som de músicas imorais e muitas vezes sendo expostas pelos próprios pais nas redes sociais. Criança deve vestir-se como criança, comportar-se como criança e ser protegida como criança. E este foi o vídeo de hoje. Olha, eu sei que as palavras foram duras, é um ensino difícil, é um assunto muito delicado, muito sensível, mas eu, como vítima de abuso na infância, eu não posso deixar de trazer isso para vocês, porque é algo que tem sido muito preocupante para mim. Me preocupa muito ver o cenário atual, sabe, essa coisa aí das redes sociais, as crianças sendo expostas, enfim, tanta história de abuso, tanta coisa horrível, cruel acontecendo. Então, se tudo que eu disse aqui se serviu para abrir os olhos de um papai e de uma mamãe, já valeu a pena, viu? Bom, se Deus quiser, eu te vejo no próximo vídeo. Deus os abençoe. Tchau, tchau.